falar um pouquinho sobre as práticas de reconhecimento e recompensas. Então, a gente tem todo o processo de remuneração, dentro das empresas tem alguns aspectos de reconhecimento do trabalho da pessoa e outras formas de recompensar. Então, nós vamos ver algumas formas que isso acontece. Então, a partir da avaliação de desempenho, é possível motivar o funcionário, podendo remunerá-lo com recompensas financeiras, não financeiras ou simplesmente reconhecer o seu desempenho. Então, a gente tem aqui motivação mais a visão sobre o que o funcionário está fazendo, a gente tem o processo de reconhecimento. Nós vamos ver como que isso pode funcionar na prática. Então, aqui só um conceito para a gente conseguir compreender. Todo trabalho tem a sua forma de compensação. Então, todo trabalho ele é compensado, né? A gente trabalha e recebe algo em troca. E aí nós temos a forma de remunerar através dessa compensação do trabalho que foi executado. Financeiramente, né, que nós temos os aspectos da financeira direta, que é o salário que foi considerado registrado na carteira de trabalho, se eu vou trabalhar por comissão, ou uma gratificação diferenciada que eu recebo por exercer um cargo mais elevado. Então, essas são as remunerações financeiras diretas. As remunerações financeiras indiretas são aquelas que são os direitos que estão na CLT. Então, direito às férias, 13º salário, hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, de periculosidade, todos aqueles itens que a gente já viu, né, sobre os benefícios que o funcionário tem direito. E aí eu posso ter também uma compensação. Então, essa financeira aqui, né, a questão do salário e a questão dos benefícios, esses são obrigatórios, né, porque está na regra da CLT. Aí a empresa pode também optar por ter a recompensa não financeira, que o que nada mais é do que a questão do reconhecimento do funcionário, valorização desse trabalho que ele executa, proporcionando uma autoestima e orgulho desse funcionário de fazer parte do ambiente organizacional. Então, é uma outra forma de motivar e fazer com que ele queira permanecer naquela instituição. Então, o reconhecimento, ele funciona como um elo de ligação entre os dois lados, e tem os dois lados interligados para funcionar. Então, ele é uma ligação entre a empresa, o trabalho que a empresa quer e o trabalho que o funcionário executou. Então, o reconhecimento é onde a empresa consegue reconhecer que aquele trabalho foi bem feito. E o funcionário, de contrapartida, fez o seu trabalho da maneira que a empresa quis. Então, é a forma de reconhecer o trabalho. Funcionário motivado possui satisfação com o seu trabalho. E isso aumenta a sua produtividade e o seu desempenho. Então, é uma forma do funcionário, quando ele recebe um elogio, recebe um reconhecimento pelo trabalho executado, ele produz mais, ele se sente motivado, ele quer desempenhar sempre a função da melhor maneira possível, porque ele tem uma valorização, né? Então, isso aqui integra a questão do capital humano, do capital intelectual aumentado dentro da empresa, o reconhecimento dos talentos da empresa. O reconhecimento e os erros das empresas. Tem empresa que fala que reconhece o trabalho do funcionário, mas na verdade ele não faz isso, né? Então, a empresa que realmente se preocupa com os seus funcionários, seus colaboradores internos, ela vai proporcionar investimento para eles. Então, ela vai investir neles em treinamentos, em cursos, para que eles consigam se desenvolver, consigam criar asas, consigam ter a liberdade para criar dentro da empresa. Então, isso, além de reconhecer o trabalho, proporciona que esse funcionário consiga ter outras formas de se desenvolver. Então, isso sim é um reconhecimento. Essa visão se resume a dizer à própria pessoa que está sendo reconhecida, que ela está fazendo um bom trabalho, que seu rendimento melhorou. Falar sobre pontualidade, elogiar, falar sobre
os outros cargos na empresa, qual setor ou departamento que a pessoa gostaria de trabalhar, incentivar o colaborador a crescer. Então, isso aqui sim é reconhecer o trabalho do funcionário. Quando a gente reconhece que ele faz um bom trabalho e proporciona ações para que ele consiga se desenvolver, progredir dentro do ambiente. Agora, alguns erros que a empresa comete é o auto-reconhecimento, né? Então, a empresa se intitula como empresa que reconhece o trabalho dos funcionários. Então, por exemplo, quando a empresa fala, o colaborador, a gente permite que o colaborador almoce na empresa de graça, ou por um custo menor que um restaurante. Isso não é aspecto que leva ao reconhecimento, tá? Isso é um benefício espontâneo que a empresa está dando para o funcionário. A empresa dizer que tem um banheiro de qualidade com toalhas de papel, sabonete líquido e higienizado. Isso não é nada mais do que obrigação da empresa fornecer um ambiente, condições de trabalho adequada. Então, isso não é reconhecer que o trabalho do funcionário só é bom porque ela proporcionou esse tipo de material. A empresa dizer que paga hora extra em dinheiro e não em folgas. Isso aqui está na legislação. Se a pessoa fez hora extra, ou tem que ser folga ou tem que ser remunerada. Então, ela não está fazendo nada além do que é obrigação também. A empresa dizer que dá o vale transporte para quem mora longe e não possui veículo próprio. Isso aqui também está na legislação, né? Então, não é nada diferente de reconhecer algo que está dando para o funcionário. Então, todos esses aspectos, isso não é reconhecer o colaborador. Isto é se auto-reconhecer e fazer com que o colaborador pense que se sair daquela empresa não vai encontrar isso em outra. Isso é mentira. Tudo isso aqui, ele vai encontrar em qualquer outra empresa porque é obrigação da empresa fornecer condições de trabalho, é obrigação da empresa oferecer o vale transporte, a empresa tem que pagar o vale alimentação, tem que pagar a hora extra ou tirar folga, então não tem nada de diferente aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a empresa pega os benefícios que são obrigatórios da CLT e transforma como se fosse um benefício a mais que ela está proporcionando para o seu funcionário. Então, é importante a gente sempre estar atento aos nossos direitos que estão na CLT, para que isso não se confunda. Aí, como que a gente pode ter os tipos de reconhecimento? Nós temos os reconhecimentos financeiros, que podem ser as participações nos lucros e resultados, uma bonificação ao final do ano, ou uma gratificação, uma comissão de trabalho, ou uma remuneração pela sua competência, né? Então, são algumas formas de remunerar financeiramente, pagar, né, em dinheiro. Nós temos a parte do reconhecimento interno, que é o reconhecimento que acontece dentro da empresa, então um elogio durante uma reunião, um parabéns dizendo que proporcionou fez um bom trabalho, uma indicação de boas ideias, uma promoção, né, dentro do cargo que a pessoa exerce, oferecer um cargo a mais. Então, tudo isso é um reconhecimento pelo trabalho, pelo desempenho que a pessoa executa na sua função. E aí temos o reconhecimento externo, que é quando o cliente ou um fornecedor reconhece o trabalho daquele funcionário. Então, isso também integra a parte de reconhecimento. A recompensa, ela está ligada diretamente ao desempenho do funcionário e a sua satisfação com a recompensa que recebe, para continuar motivado e empenhado na melhoria contínua. Então, para o funcionário receber uma recompensa, né, financeira ou não financeira, eu preciso avaliar o seu desempenho. Então, isso é um assunto que nós vamos ver em uma outra aula, na próxima aula, falando sobre os tipos de avaliação, como que eu posso fazer a avaliação do desempenho. A partir da avaliação do desempenho do meu funcionário, eu vou poder recompensá-lo, né, remunerá-lo quanto ao seu desempenho feito dentro da organização. Algumas outras recompensas
atreladas ao desempenho do funcionário. Então, aqui tem alguns exemplos de empresas que fazem algumas formas diferenciadas de recompensar pelo trabalho, pelo empenho, pelo desempenho que o trabalho executa, que o funcionário executa dentro da organização. Então, tem empresas que dão jantares com os fundadores da empresa, isso não é de hoje, há muitos anos tem isso. Placas de reconhecimento pelo trabalho, então plaquinhas de metal ou plaquinhas de acrílico, dando uns parabéns, obrigado por ser um colaborador muito empenhado. Então, às vezes, são algumas frases de motivação, de uma forma simples, faz com que motive o funcionário. Prêmios por assiduidade, por não ter faltas, né? Tem empresas que recompensam o funcionário por conta disso. Pode ter o dia de spa, de vale presente, ingressos para shows, jogos. Tem empresa que dá uma ajuda de custo para aquele funcionário que está se formando, né, na faculdade. Então, ele ajuda financeiramente a pagar os custos com a formatura. É bem interessante. Então, a forma de recompensar pode ser de várias formas, né? A gente não precisa ter só a mesma ideia. Pode ser de qualquer forma que o funcionário pode ficar contente por esse reconhecimento. Tem empresa que dá o dia de folga no dia do aniversário, né? E um vale presente. E tem uma empresa também que dá folga no aniversário dos filhos, que é para você passar o dia com o filho. Então, nessas recompensas, né? Nesses reconhecimentos aqui, estão atrelados à questão da qualidade de vida no trabalho. Quando nós falamos de qualidade de vida, foi falado que funcionário feliz no trabalho, funcionário feliz em casa, né? Então, uma coisa está interligada na outra. Quando a gente vê esse tipo de recompensa, né, de poder ficar com o filho no dia do aniversário dele, é uma forma de pensar no bem-estar desse funcionário, na alegria que ele vai ter de ficar com o filho naquele dia, na alegria que o filho vai ter de ficar com o pai no dia do seu aniversário, como se fosse um grande presente, né? A gente trabalha tanto e às vezes um simples gesto não vai fazer tanta falta na empresa um dia, né, de folga. Então, isso faz uma grande diferença na vida da família e isso vai interferir diretamente na qualidade de vida do trabalho daquele funcionário. Vai motivar ele, vai ter um desempenho maior, uma produtividade maior, porque ele vai estar mais contente quanto a isso. Pode ser também viagens de reconhecimento pelo trabalho, então ao invés de dar o dinheiro, você paga uma viagem para aquele funcionário. Geralmente é uma viagem com acompanhante. Uma licença remunerada para participar de palestras, congressos ou outro evento. Alguns outros tipos de prêmios eletrônicos, né? Um notebook, um celular, isso geralmente às vezes acontece ao final do ano, né? E às vezes até um vale academia, né? A pessoa ter esse benefício a mais no seu ambiente de trabalho. Aqui são alguns, como nós falamos, férias, hora extra, são benefícios obrigatórios que estão na CLT. Benefícios espontâneos são aqueles que a empresa resolve conceder ao funcionário, proporcionando um incentivo ao desempenho dele no trabalho e proporcionando qualidade de vida, né? Então, os mais comuns, que são convênio médico, vale alimentação ou vale refeição, o vale creche, tem empresa que paga vale combustível, a previdência privada, né, que é um auxílio para complementar a aposentadoria, a previdência do INSS. Tem empresas que fazem licença não remunerada para o funcionário, para ele resolver o que ele quiser da vida dele. Bolsa de estudos, cursos, né, de pós-graduação e MBA e outras despesas com planos de saúde. Então, tudo isso é para proporcionar, são benefícios que a empresa dá para todos os funcionários, não só aqueles que tiveram um bom desempenho, mas para os demais, para motivar e proporcionar um bom desempenho e qualidade de vida no trabalho. Aí alguns fatores importantes para uma qualidade de vida no trabalho que a gente falou na aula anterior.
as empresas elas devem se preocupar com os resultados e não apenas com os horários que os funcionários têm que executar. Então, agora na pandemia isso ficou muito mais claro, né? Não tem como ficar controlando o horário de funcionário. Então, a gente vai cobrar pelos resultados que ele proporciona. E isso vai ser uma mudança quando começar a voltar ao normal, né? Quando tudo isso amenizar, tem muitas empresas que vão permanecer nesse tipo de trabalho home office, de teletrabalho, porque está dando resultados. Às vezes dão mais resultados do que se tiver o funcionário na empresa cumprindo as 8 horas por dia, que às vezes não tem muita produtividade. Proporcionar um momento de soneca depois do almoço ajuda a melhorar o desempenho, a concentração dentro do ambiente de trabalho. Então, são algumas ideias para ajudar nessa qualidade de vida e uma forma de auxiliar o desempenho do funcionário. Pessoas felizes são mais produtivas, né? Então, a qualidade de vida dentro e fora da empresa. E de acordo com uma pesquisa da SHRM, constata que as pessoas dão mais importância aos benefícios, às recompensas, flexibilização de jornada e depois ao salário, né? Então, se a gente tem um reconhecimento, tem um bom benefício, se tem uma valorização daquele funcionário, é melhor do que ter um grande salário e não ser reconhecido pelo meu talento, pelo meu trabalho. Então, isso faz a diferença na vida das pessoas. Aí nós temos algumas outras modalidades, né, de remuneração financeira. Quando começou a moeda virtual, né, o Bitcoin, algumas empresas começaram a recompensar os seus funcionários pelo seu desempenho, efetuando pagamentos de salários em Bitcoin. Então, a empresa de tecnologia GMO Internet, ela proporciona a remuneração dos funcionários em Bitcoin. Isso foi há um tempinho atrás, como a moeda deu uma desvalorizada, né? Hoje em dia ela não está com aquele... Quando ela iniciou, pode ser que a empresa tenha feito alguma modificação. Tem os planos de bonificação anual, que tem bastante empresa que faz, né? Então, é uma recompensa financeira. Então, ao final do ano, verifica-se o bom resultado no desempenho dos funcionários e aí eles recebem uma recompensa, uma bonificação. Nós, professores de ETEC, nós temos esse tipo de avaliação. Então, nós temos um bônus, né, ao final do ano. Na verdade, quando nós somos avaliados de janeiro até dezembro, e aí depois, se nós atingirmos a meta que a escola necessitava, avaliando alguns aspectos de desempenho dos alunos em vestibulares, no Enem, em algumas avaliações, avaliando a questão de documentação, se todo mundo fez entrega de documentação ou não, enfim, tem vários critérios, né, para avaliar o desempenho, e aí, quando se atinge uma meta, nós recebemos uma bonificação quanto a isso. Aí tem estipulado um valor que é pago para cada um. Então, tem empresa que faz da mesma forma, de acordo com o desempenho das pessoas, todo mundo vai receber, então todos tiveram um bom desempenho, atingiram as metas, então vai receber 1% do salário que recebe. Então, aí vem um valorzinho a mais aí, geralmente ao final do ano. Nós temos também empresas que fazem distribuição de ações da própria empresa para os seus funcionários. Geralmente são empresas menores, né? Então, aqui tem uma empresa do ramo de telecomunicações, que ela faz essa distribuição de ações. Então, ela cria uma fidelidade com o funcionário, porque a partir do momento que ele tem uma ação da empresa, ele se torna um mini sócio, né? Então, ele faz parte daquele ambiente de trabalho, e aí cria um compromisso com a empresa, né? Então, você se sente parte, obrigatoriamente, integrante daquele ambiente de trabalho. E aí tem algumas regrinhas, né? Não pode vender, tem um máximo de
de 2% de ações que pode ter, só pode vender quando for demitido ou quando se aposentar. Então, tem algumas regrinhas para manter as ações da empresa. Aqui, né, as ações, né, distribuídas para os funcionários cria uma motivação para o funcionário, dá uma segurança maior, uma estabilidade para esse funcionário, porque como ele faz parte, né, daquela empresa, é um sócio da empresa, então ele se sente mais estável, né, mais difícil de perceber se vai ser mandado embora ou não. Então é uma forma de ajudar na motivação deste funcionário. E aí, lá nos Estados Unidos, eles têm essa prática, né, de distribuir ações da empresa, e isso ajuda a girar a economia. Então, é uma técnica que acontece lá, que pode ser adotada aqui também. Aí nós temos a participação nos resultados, né? Ela objetiva o vínculo entre o desempenho e a produtividade dos funcionários, incentiva a busca pela qualidade total, reforça os valores culturais dentro da empresa, né? Quando a gente atinge os resultados, a cultura da empresa fica mais presente e incentiva a participação de todos. Então, na participação dos resultados, como que funciona? Então, por exemplo, a empresa estabelece que o faturamento tem que ser de 1 milhão, R$1 milhão. Aí, eles trabalham, todo mundo trabalha e o faturamento acaba sendo de 2 milhões. Então, passou a meta, né? Atingiu acima da meta. A meta era 1 milhão, fez 2 milhões. Essa diferença, então, 1 milhão da meta fica lá na empresa, o que sobrou, né, o que foi a mais, a gente vai fazer uma divisão, vai ratear entre todos os funcionários que tiveram um bom desempenho, de acordo com a avaliação de desempenho de cada um. Então, isso é uma participação, uma forma de recompensar os funcionários pelo seu trabalho, pelo seu desempenho. E aí nós temos outra forma também que é obrigatória, que é a participação nos lucros e resultados e distribuição dos lucros. Então é a PLR. Isso aqui é uma lei, né? Então é a lei 10.101 de 2000. Então toda empresa que é uma empresa SA, limitada, enfim, ela tem lucro, então a empresa tem lucro, ela vai ter que pagar a participação nos lucros e resultados. Então, a empresa teve lucratividade, ela vai ter que pegar uma parcela desse lucro e redistribuir para os seus funcionários. Então, geralmente cria-se porcentagens em cima do valor do salário de cada funcionário, verifica se eles atingiram a meta que foi estabelecida para cada departamento, e aí é recompensado com a participação nos lucros e resultados. Pode ser paga semestralmente ou anualmente, tá? Ou a cada 6 meses ou uma vez ao ano. Esse tipo de recompensa, né? Ele ajuda a melhorar a motivação dos funcionários, proporciona uma melhor renda dos colaboradores, né? Então aumenta um pouquinho, é uma ajuda, né, para cada funcionário. Melhora o comprometimento dos colaboradores entre as metas e resultados que precisam ser alcançados e envolve as pessoas nos processos de redução de custo, que quanto menos custo, melhor a lucratividade, maior será a distribuição da PLR entre os seus colaboradores. A PLR ela tem que ser acordada, né? Tem que estar de acordo entre a empresa, o sindicato e a comissão de trabalhadores. Então tem que ter um acordo, a empresa não pode simplesmente estabelecer qual será a PLR. Tem que estar de acordo com o que o sindicato, a categoria, quer também. E aí precisa ter toda uma documentação, deixar tudo certinho, ver qual porcentagem que será distribuída. Geralmente, ou é pago em partes iguais, né, do lucro para os trabalhadores, ou conforme a remuneração e o cargo, ou pagamento de uma parte igual a todos os trabalhadores e outra proporcional ao salário. Então, tem 3 formas diferentes de acontecer a divisão do PLR. Pode ser paga semestralmente ou anualmente,
E quem recebe uma PLR de até R$ 6.677,55, ele não tem o desconto do imposto de renda. Quem receber uma PLR acima deste valor, aí vai sofrer, vai entrar na tabela do imposto de renda e vai sofrer algum tipo de desconto. Então, essas foram as formas de recompensas e reconhecimentos que nós temos, algumas práticas que são adotadas por algumas empresas e que podem ser exemplo para outras que não têm esse tipo de atuação.